Deus falando conosco, a presença dele está real sobre este lugar. Eu peço que você abra comigo a Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10, até o versículo 13. Efésios, capítulo 6, a partir desse 10 até o versículo 13. Se você não encontrar, você achar aqui, olha aqui no telão e diz assim: no demais, irmãos, presta atenção para quem está falando. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, aqui é pessoas, seres humanos, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes deste século, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E algumas traduções está permanecer inabaláveis. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, por favor. Incline a sua cabeça. Vamos pedir que o Espírito Santo possa falar conosco nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, eu me coloco à disposição do Senhor. Eu entendo que eu sou um vaso de barro, Deus. É o Senhor que dá a mensagem ao mensageiro, e que nesta noite o Senhor possa falar aos nossos corações, possa trazer palavra de instrução aos nossos seres, Papai, em nome de Jesus. E tudo aquilo que queira Espírito de Deus nos distrair, aquilo que queira nos desligar, eu repreendo aqui agora em nome de Jesus. Mas que o corpo, a mente possa estar neste lugar. Não permita que ninguém venha dormir, Senhor. Senhor, que todo sono queira cair sobre alguém neste momento, nós repreendemos o nome de Jesus. Mas que o Senhor possa manter o teu povo, a tua igreja desperta e atenta para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar com o teu povo. Assim oramos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por favor, sua atenção. Hoje é um culto chamado culto de libertação, e nós sabemos que nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. E essa guerra é uma guerra invisível, uma guerra que nós não vemos com os nossos olhos naturais. E é sobre isso que eu quero falar esta noite, sobre batalha espiritual e como vencê-la. Porque não adianta nós sabermos que nós temos uma batalha, mas não saber como vencê-la. E nós estamos nessa batalha, nessa guerra. É uma guerra de um ser que tenta a todo momento destruir a minha vida e destruir a sua. E todas as vezes que um exército se levanta para lutar contra outro exército, ele precisa conhecer com quem ele está lutando, quais os pontos fortes do inimigo e quais os pontos fracos do inimigo. Nós precisamos entender. Hoje nós vemos muitas pessoas, às vezes na igreja, com muita meninice e com muita infantilidade, porque muitas vezes nós vemos, dá chute na cara do diabo, pisa nele. Muitas vezes são pessoas que não têm nem conhecimento do que está falando, e às vezes o próprio diabo pode dizer: você pisar em mim, eu estou acabando com a sua vida, estou acabando com a sua casa. E muitas vezes, por falta de conhecimento, ou por meninice, ou por falta de instrução, o inimigo tem arrebentado com muitas vidas, tem arrebentado com muitas famílias, com muitos lares, porque às vezes entendemos que o nosso inimigo é um ser bobo. Mas eu vou mostrar para você que nessa noite nós estamos lutando com o
tudo aquilo que Deus havia dado para ele, ele não estava satisfeito com aquilo. Insatisfação. Foi pregado aqui dias atrás sobre a insatisfação. É aquilo que Deus te deu, mas você tem que contemplar aquilo que Deus te deu e começa a olhar aquilo que você não tem. Entenda algo, irmão. Seja grato àquilo que Deus te deu. Muitas vezes nós deixamos de olhar para a nossa grama e começamos a olhar para a grama do vizinho que é verde, mas o vizinho cuida da dele, então cuide da sua também. Isso brota no coração desse ser espiritual chamado Lúcifer. Se você for olhar na Bíblia, você não vai encontrar o nome Lúcifer, porque Lúcifer significa anjo de luz ou portador de luz, aquele que leva a luz. E esse ser, tudo aquilo que Deus havia feito com ele, formado ele estava insatisfeito, ele queria ser algo a mais. A Bíblia diz que subirei as estrelas do céu e sentarei no trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, a criatura queria ser semelhante ao Criador. Não, ninguém é semelhante ao nosso Deus, irmãos. Nós vemos a cada dia aí, ó, seres humanos adorando o sol, adorando lua, adorando vaca, adorando estrela, adorando o homem, fazendo o homem um popstar. O homem tem que ser respeitado sim, o homem tem que ser honrado sim, mas nunca adorado, porque a adoração pertence unicamente a Deus e Ele não divide a sua glória com ninguém. Apocalipse 19:10 diz que o anjo do Senhor, o anjo, aparece a João, e quando João se prostra para adorar, o anjo diz: ei João, eu sou conservo dos teus irmãos, adora a Deus. Ou seja, nem anjo recebe adoração, porque a adoração pertence unicamente a Deus. Só que diante de tudo isso ele disse: eu amo o Senhor. E Deus o expulsa dos céus, porque ele estava insatisfeito com aquilo que Deus havia dado, ele queria algo mais. Ande a continuar, ele vai dizer: cuidado com aquilo que você deseja, cuidado com aquilo que você quer tanto para a sua vida a qualquer custo. Às vezes Deus te deu algo e você está insatisfeito com aquilo que Deus te deu e você quer mais, porque o ser humano é um ser insaciável. Assim como a sepultura não diz basta, assim o ser humano também é um ser insaciável. Quanto mais tem, mais ele quer. Quanto mais possui, mais ele quer. Mas entenda uma coisa, seja grato, porque a gratidão ela traz o favor de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia diz que ele, Deus o expulsa dos céus, e ele vem habitar nas regiões celestiais. Vou explicar, vou tentar falar mais devagar. A Bíblia fala sobre 3 céus. Primeiro céu, esse que nós vemos. Segundo céu, regiões celestiais, onde anjos e demônios habitam. Terceiro céu, habitação de Deus, e onde os salvos irão. Satanás é expulso da presença de Deus, é lançado para as regiões espirituais, celestiais. E ele vem, e o propósito dele é o que, pastor? É acabar com o ser humano, é destruir aquilo que a Deus havia feito, a sua imagem e a sua semelhança. O seu propósito é acabar com tudo aquilo que Deus fez, porque ele foi expulso. João 10:10 vai dizer que ele vem para matar, para roubar e para destruir. Ele vem com esse propósito. Mas o mesmo texto vai dizer também sobre Jesus, que Jesus veio para dar vida e para dar vida com abundância. Assim como o diabo veio para destruir, Jesus veio para dar vida e vida com abundância também para você. É tão interessante, irmãos, que quando Satanás é expulso dos céus, algumas coisas ele perde. Ele perde a formosura, ele perde a sabedoria, ele perde aquela beleza que ele tinha, mas ele não perde a sua força. Ele continua agindo. Apocalipse capítulo 12, versículo 4 vai dizer que com a sua cauda, escute, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. O que é isso, pastor? As estrelas referem aqui os anjos. Uma terça parte dos anjos se rebelou contra Deus e seguiu ele. Observa que não é um ser burro, porque é um ser que convenceu a terça parte dos anjos para seguir. Não é um ser qualquer, é um ser que convenceu a ponto de os anjos se rebelar contra o seu Criador para seguir a criatura. É um ser que eu não sei o tempo que ele demorou para fazer isso. É um ser que tem o poder da persuasão, que é isso, o poder do convencimento. Se
corrompida. Porque a Bíblia diz que Deus visitava o homem pela viração do dia. Todo dia Deus conversava com o homem, mas a partir do momento que o pecado entra, a partir do momento que o homem desobedece a Deus, essa comunhão que o homem tinha com Deus é quebrada. E a partir desse momento, Satanás ele começa a agir na terra, usando homens para cumprir os seus intentos. Começa a usar o ser humano para executar as suas más obras. Assim como no livro de Jó, como Satanás usou os homens para roubar Jó, usou os homens para matar os filhos de Jó, usou Satanás, permitiu, Satanás usou os homens para roubar toda a riqueza de Jó. Observa que você, pela permissão de Deus, traz todo este estado na vida do ser humano quando o homem está o quê? Em desobediência a Deus ou pela permissão do Senhor. E assim é nós. Se nós não tivermos debaixo da poderosa mão de Deus, Satanás arrebenta com a nossa vida. Satanás deixa o homem na miséria. Satanás mata a nossa vida. Satanás arrebenta com a nossa vida. Por isso a necessidade de cada dia você está buscando a Deus constantemente, obedecendo a sua palavra, para que Satanás não venha ter poder sobre a tua vida, sobre o teu negócio, sobre a tua finança, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Porque quando nós estivermos em obediência a Deus, mil vai cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não vamos ser atingidos. E nem praga alguma vai chegar na nossa casa. Esse é o propósito dele, irmãos. Ele veio para arrebentar. Paulo vai dizer que agora Paulo entendendo sobre o mundo espiritual, a batalha espiritual. Paulo estava preso ao lado de um soldado romano. Ele começa a observar as armaduras que o soldado romano usava. Ele traz algo para aquele tempo e para a partir de hoje, dizendo assim, irmãos, no versículo 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não tem como nós vencermos o diabo fraco. Não tem como nós vencermos o diabo desanimado. Não tem como nós vencermos o diabo, irmãos, se nós não renovar as nossas baterias espirituais. Não tem como nós vencermos o maligno se nós não revestirmos a força do Senhor, se nós não buscarmos a Ele. Não tem como. Paulo está dizendo, irmãos, está dizendo para o servo de Deus, irmãos, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, ele continua dizendo mais ainda no versículo 11: revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Nós estamos lutando com um ser que nós não vemos, mas eu sei que há uma cilada para nos pegar. Eu já usei essa ilustração aqui, vou novamente para você ter ouvido. Quando criança, eu não sei se você já fez isso quando criança, que quando você queria pegar um pássaro, você colocava uma peneira, jogava um alimento, colocava um pauzinho e colocava uma linha e ficava escondido, porque a presa não pode ver quem quer pegar. A presa, se ela vê ela não vai chegar debaixo da peneira. Alguém que fez isso, fez preso, fez algum dia na vida? Porque você queria pegar o pássaro, você jogava um alimento numa arroz, que seja, e o passarinho vai, e você está escondido, segurando a minha mão. Quando o passarinho vem debaixo da peneira, tem um pauzinho para segurar a peneira. Quando ele entra para comer, o que a gente faz? A gente puxa, o pauzinho cai e a peneira vai e come. É assim o diabo, ele arma cilada, estratégia para pegar em você. Mas quando nós estamos andando na palavra do Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem para planeja contra nós, o Senhor vem e quebra o laço do passarinheiro e nós nos livramos. Porque ele planeja não pegar arma, astuta cilada. O que é isso, pastor? Astuta cilada. Essa astuta cilada vem como tentação, como sedução, como ofertas para nos tragar, para nos aproximar. Muitas vezes Satanás, eu sei que ele tem paciência e persistência. É algo que muitas vezes os filhos de Deus não têm. Paciência para esperar o tempo de Deus. Quando nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus, nós queremos encurtar caminho, nós fazemos problemas para nós. Assim como Deus fez uma promessa para Abraão e Sara, o tempo se passou, o ano se passou,
e a promessa não se cumpriu. Então Sara chega até Agar e diz: ó, deita com meu marido para que você tenha filho. Daqui a pouco a própria Agar estava desprezando a sua senhora Sara, porque não teve o tempo, não quis ter paciência para esperar. E o que Satanás tem é paciência. Ele tentou com você hoje, não deu certo, amanhã ele vai tentar de novo. Ele está te observando, ele está vendo o meu e teu comportamento, porque é um ser que existe antes de você existir, é um ser que conhece as suas fraquezas, é um ser que conhece os seus pontos fracos, é um ser que sabe onde ele pode bater e vai te machucar. Mas eu libero uma palavra para você: no lugar que você é mais vulnerável, se proteja. No lugar que você é mais vulnerável, se proteja, porque no lugar que mais dói é o lugar que vai te atacar. Cada um, irmão, tem um ponto fraco. Tem homens que o ponto fraco dele é mulher. Tem homem, quando eu falo homem ou mulher, o ponto fraco dele pega aquilo que não é deles. Então, se alguém for atacar, Satanás não vai atacar alguém numa área que a pessoa não tem fragilidade, não tem fraqueza. Então ele vai atacar naquela área que mais te afeta, naquela área que mais te machuca. Ele vai armar ciladas para nos pregar. E Paulo começa a dizer mais ainda: preste atenção, irmãos, que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra um marido que te persegue. A nossa luta não é contra a esposa que te persegue. A nossa luta não é contra o filho que te dá trabalho. A nossa luta não é contra o patrão que te persegue. Não. A nossa luta é contra o ser espiritual que age por trás dessas pessoas para tentar atingir eu e para tentar atingir você. Nós precisamos ter um discernimento e entender que nós estamos numa guerra invisível, uma guerra que nós não vemos com os olhos naturais. A Bíblia diz, foi cantada aqui hoje, sobre Eliseu e Geazi. Eliseu estava cercado pelo exército da Síria. Quando Geazi, seu servo, levanta pela manhã e ele vê aquele tanto de o exército cercar a cidade porque queria pegar o profeta Eliseu, ele chega tremendo e diz: profeta, olha lá, nós estamos cercados. O profeta Eliseu, com calma e tranquilidade, disse: Senhor, abra os olhos dele. Naquele momento, os olhos deles espirituais foram abertos e eles viram carros e carruagens de fogo. Ou seja, a nossa batalha é espiritual. Ele olhou para Geazi e disse: ei, maior é aquele que está conosco do que aquele que está com ele. Com nossa igreja está um braço forte, com ele está um braço de carne. Nós estamos numa guerra espiritual. Só que como entender uma guerra espiritual se nós muitas vezes usamos somente armas carnais? Como entender o mundo espiritual, irmão, se nós não tivermos comunhão com o Senhor? É o que eu falei no início, porque tem muitas meninices às vezes na igreja, chuta na cara do diabo, pisa na cara do diabo. Não. Isso só pode acontecer quando eu tenho comunhão diariamente com o Senhor. Nenhum menino vai para a batalha, nenhum menino vai para a guerra. Porque tem pessoas aí, irmãos, que querem lidar com coisas espirituais, não está preparado para cada coisa, sofre retaliação do inferno. Todas as vezes que Paulo libertava alguém, Paulo apanhava, Paulo era preso, Paulo era apedrejado, porque na medida que você se levanta para ser um instrumento na mão de Deus, o diabo se levanta para querer fazer parar você também. Mas uma coisa é certa: nós estamos em guerra, nós estamos preparados a cada dia para enfrentar toda a ação do diabo que vier contra nós. O mundo espiritual não é para menino. O
espiritual, não somente natural. Enquanto Moisés está com a mão erguida, Israel está vencendo a batalha lá embaixo. Quando Moisés abaixa suas mãos para orar, o povo de Israel começa a perder a batalha lá embaixo. Diante dessa situação, Arão e Ur sobe até o monte, coloca uma pedra debaixo de Moisés, pede para Moisés sentar, um do lado sustenta a mão, o outro do lado sustenta a outra mão. Preste bem atenção, enquanto a igreja entender que nós estamos numa batalha, que nós estamos numa guerra espiritual, para ter certeza, nós não vamos perder, nós não vamos regressar, nós não vamos voltar para trás, porque enquanto as nossas mãos estiverem em oração a Deus, Deus dará a vitória para o teu povo. Deus dará a vitória para a tua igreja. Enquanto nós usarmos as armas que o Senhor deu para mim e deu para você. Mano, você precisa entender. Há uns meses atrás, vou repetir o que eu falei aqui. A rua da minha casa sempre foi, faz 17 anos que eu moro ali. Sempre uma rua tranquila. Há uns meses atrás começou uma brigaiada naquela rua. Mostrou brigaiada. Eu falei, meu Deus, essa rua sempre foi tranquila, foi uns meses atrás. Deus estava comigo, o próprio Senhor me deu um despertamento. Ei, pai, isso pode ser uma batalha espiritual. O que eu fiz? Fui orar. Senhor, toda ação do diabo nessa rua, pai. Todo espírito da contenda, porque dá nome, você tem que dar nome àquilo que está acontecendo. Todo espírito da contenda, espírito da briga, eu repreendo em nome de Jesus. Não deu mais 15, 10 dias, a rua virou paz. É paz até hoje, foi tranquilidade até hoje, porque precisamos entender, irmão, que Satanás usa pessoas para nos afrontar. E se nós não tivermos discernimento, nós vamos começar a bater boca com aquilo que não é para bater boca. Em vez de bater a boca, dobra teu joelho no chão, clama teu Deus, dá Deus mais uma vitória para você. Porque se nós passarmos mais tempo de oração, nós brigaremos menos. O problema é que brigamos demais, oramos menos. O problema é que brigamos demais, tentando resolver as coisas na força do braço e não resolve. Tem situação que é o Espírito Santo que vai pegar de mim. Não é por muito falar, porque muito quem fala cansa para quem fala e cansa para quem ouve. Mas quando o Espírito Santo começa a trabalhar, não há capeta, não há coração de pedra que resista o poder da palavra de Deus. A nossa batalha não é contra homens e mulheres. Não é contra homens e mulheres, porque senão você vai fazer do seu inimigo o seu advogado e do seu amigo o seu inimigo. Se nós não entendemos isso, a nossa batalha é espiritual. Pastor, explica mais. Paulo vai qualificar aqui dizendo o seguinte: que com a Bíblia aberta, que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra a principal potestade das trevas de século, contra as obras espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, Satanás é um reino organizado. É o que muitas vezes falta para o servo de Deus. Tudo desorganizado, muitas coisas organizadas. Deus trabalha com organização, viu? Deus não é um Deus de bagunça, não. Deus é um Deus organizado. Nós conhecemos aí, né, um crime organizado. Até o crime é organizado, irmãos. O reino das trevas também não é diferente. Porque Satanás, escuta eu vou dizer, ele não é nem onipotente. O que é isso, pastor? Todo poder somente pertence a Deus. Ele não é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, isso é somente a Deus. E nem onisciente, que é onisciente, que conhece os nossos pensamentos. Somente a Deus. Mas ele é um ser que tem anjos, demônios à sua disposição. Então, por exemplo, ó, tem principados, fala de príncipes espirituais, uma patente maior. Tem potestade, que fala de governo. Então, já que ele é um ser organizado, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele vai deslocar os seus demônios para agir na face da terra. Porque muitas vezes, quando começa a acontecer algum tipo de crime, um atrás do outro, o mesmo crime, já observou?
Versículo 13: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Será que você tem um dia mau? Ou todo dia só pensa, ou pastor, todo dia, glória a Deus? Não. Aquele dia mau que você levanta pela cama, parece que o diabo diz: hoje eu vou metralhar com você. Vai arrebentar, parece que o canhão vem e começa a metralhar. Você levanta da cama, parece que você levou um couro espiritualmente. Você sabe que eu já levei um couro espiritualmente? Ou você sabe que é levar um corpo na carne, meu irmão? Nós somos um ser espírito, mas na carne você sente, parece que levou um couro mesmo, naturalmente, alguém te bateu. Aquele dia mal, o diabo começa a lançar dúvida na tua mente em relação à palavra de Deus. Aquele dia que o diabo diz: é hoje que eu vou atacar, hoje que eu vou mirar todo o arsenal na vida dele, na casa dele, para desestabilizar tudo. É aquele dia que uma palavra que você fala é o suficiente para causar um alvoroço total. É aquele dia que fala: meu Deus! Aí depois você procura saber o problema. Por causa de uma palavra que se transformou nisso, se transformou naquilo, e se transformou num algo gigantesco que você não entendeu. E é o diabo atacando, onde começa a colocar dúvida. Aquele dia mal, aonde descobre a enfermidade, aonde a porta se fecha, aonde alguém começa a trabalhar na sua família, na sua casa. Esse, meu Deus, esse dia. E quando você diz: nossa, eu não vejo a hora de passar esse dia, porque parece que está tudo amarrado, parece que não vai, parece que não flui. Mas entenda uma coisa: esse dia mal ele vem. É necessário estar revestido, é necessário estar com todas as armaduras de Deus para suportar esse dia. Porque se esse dia vem, eu não estou preparado, não dou conta, eu não aguento. Sabe por que nós estamos de pé aqui? Não porque somos bons, não porque somos melhores, não porque somos super espirituais, não. Nós estamos aqui porque devemos a cada dia revestir de toda a armadura de Deus para nós vencermos o dia mau que vem sobre nós. E Paulo continua dizendo: depois de feito tudo isso, permanecer firmes, inabaláveis. Por quê? O problema é que muitos, quando a guerra baixa, o que ele faz? Ele abaixa a guarda. E esse momento é muito perigoso. Assim como o lutador de boxe que está aqui, ó, defendendo o meu rosto. Se ele abaixa, o que acontece? Ele leva como pode ser um nocaute. Assim é muitas vezes servos de Deus. Está guerreando. O pastor agora não faz. O que faz? Abaixa a guarda. No momento que abaixa a guarda, o diabo vem e ataca com mais força e coloca a pessoa no chão. Paulo está dizendo: ei, você está protegido, permanece firme. Mas o que acontece? Não abaixa a guarda. Continua, não abaixa a guarda. E não precisamos entender algo que preste bem atenção. E como é trabalhar essas batalhas? Pastor, de que forma? Essa batalha, o inimigo, ele ataca eu e você no individual, quando você está sozinho. Ele ataca nós no coletivo, como igreja. Porque muitas das vezes, se eu e você, como igreja, não tiver cuidado, ele entra na divisão da casa do Senhor, trazendo briga e trazendo contenda. Eu abro mais uma palavra aqui agora em Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 17. Que uma das coisas que Deus detesta, 6 ele detesta, a 7 ele abomina. Qual que é a 7, pastor? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Porque uma palavra mal falada traz divisão na igreja, traz briga na congregação. E Deus não tem como ordenar a bênção aonde a divisão. Deus ordena a bênção aonde a união. Porque aonde a união, a força. Aonde a união, a presença de Deus. Aonde a união, a glória de Deus se manifesta. Quantas mortes, traficantes, uma série de pessoas ali. A pergunta é: o que faz um homem, leva um homem para a vida do crime? Eu sei que todo ser humano tem vontade própria. Nunca vou tirar essa vontade própria, mas você que influencia o ser humano também para cometer crime. Porque assim como Satanás usa homens e mulheres para cometer crime,
fazer maldade para os outros, assim Deus também usa os teus servos de Deus para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, para trazer libertação, para trazer cura, para trazer direcionamento na vida das pessoas. Porque nós temos uma batalha espiritual. Essa guerra é travada em vários níveis. Escute eu vou dizer: individual, coletivo, local e nacional. Usa homens que estão no poder para fazer leis que beneficiam o crime. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11: quando os crimes não são punidos, dá disponibilidade para o homem continuar cometendo crime. É assim comigo, com você, com pai e mãe. Quando os nossos filhos não são repreendidos, dá disposição para ele continuar cometendo infrações, cometendo loucura, porque ele sabe que não tem uma punição para aquilo que ele faz. Assim, homens que estão revestidos de poder criam leis para acabar com o ser humano. Precisamos entender que nós estamos numa guerra. Por isso que a necessidade da igreja está em constantemente oração pela nação, em vez da reclamação, em vez do xingamento, em vez do murmuramento. Às vezes você entra na tua casa, você não sente paz no teu lugar, você não sente aquele ambiente carregado, e o que você faz? É um xingamento, é uma opressão, é uma angústia. Pastor, e como vencer essas batalhas espirituais? Pastor, e como vencer essas guerras espirituais? Pastor, vou te mostrar agora. Primeira coisa, você precisa conhecer a palavra de Deus. Não tem como você vencer o diabo se você não conhece a palavra de Deus. Escute, infelizmente, eu não estou dizendo que não tem leitura. Passamos, eu sempre falo, 3, 4, 5 horas na frente do celular. Vemos a vida de todo mundo. Passamos 5 minutos na frente da Bíblia, o sono vem e dizendo: não consigo entender nada. Escute, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O que destrói o homem não é o diabo, é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra de Deus, diz Daniel capítulo 10, capítulo 11, versículo 31, o povo que conhece a Deus é um povo forte e fará promessas. Quer vencer o diabo? Conhece a Bíblia, conhece a palavra, reserva tempo, tira tempo. Não inclua tudo aquilo que os altares passam para você. Estou dizendo de mim mesmo. O que é, pastor? Porque nem tudo que reluz é ouro, nem todos que diz que é homem e mulher de Deus são homens e mulheres de Deus. Paulo, quando pregava Atos 17, Paulo, quando pregava a palavra aos bereanos, examinava as escrituras para saber se aquilo que Paulo falava era verdade, sim ou não. Quer conhecer o diabo? Conheça a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, Jesus está 40 dias de jejum, sem comer, somente bebeu, porque o homem por si só não consegue ficar esse tanto de dia sem beber água. 40 dias, nesse momento de fragilidade, nesse momento que Jesus está fraco fisicamente, o diabo diz: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus olha para ele com essa palavra: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não falo para ele, não. Ele pega Jesus, leva até o pináculo do templo e diz: ei, se tu disse que tu disse que é, se tu disse que tu é filho de Deus, lança aqui abaixo. Aí ele vai usar o Salmo 91 de forma distorcida, porque está escrito. Ele vai usar a Bíblia. Satanás usa a Bíblia, mas de maneira distorcida. Se está escrito, lança aqui abaixo, porque dará ordem aos teus anjos para te guardar, para que não tropece em pedra alguma. Jesus olha para ele: também está escrito: não temerás o Senhor teu Deus em vão. Só que ele não para, porque ele é sempre persistente. Pega Jesus agora, transporta Jesus, eu não sei se foi fisicamente, espiritualmente, e começa a mostrar os reinos do mundo e agora: fama, dinheiro, status, aquilo que enche os olhos do ser humano. Você sabe que tem gente que já vendeu algo de diabo para ganhar dinheiro, fama, sucesso? Tudo é o preço, tudo aquilo que o diabo dá. Com a mão ele arranca as coisas, e o preço é a alma do ser humano. Tudo isso que eu te dou, Senhor, se tu prosperar me adorar, porque a mim foi entregue. A pergunta é: quem entregou isso na mão do diabo? Adão.
desceu a dor lá no jardim do Éden. Tudo isso foi entregue, e eu dou a quem quer. Sabe o que Jesus fala? Papai de mim, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente Ele darás tudo. Naquele momento diz Lucas que Satanás se ausentou de Jesus por um tempo oportuno, ou seja, vai chegar um momento que eu vou voltar para tentar você. Jesus venceu o diabo com o quê? Com a palavra. Conheça a palavra. João 8,32, conhecereis e a verdade vos. Conhecimento da palavra, irmãos. Tem que conhecer como eu quero vencer o diabo, o inimigo. Se eu não conheço as táticas, as armadilhas que ele usa para me atacar. E qual outra arma, pastor, que eu posso usar para vencer o diabo? Oração. Muito se fala de oração, pouco se vive de oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ali, ó, versículo 18, se não me engano, diz o seguinte: orai sempre. Pastor, tem que ficar de joelho 24 horas, não tem como, é impossível. Mas tu pode orar andando, tu pode orar passando pano na casa, tu pode orar no teu trabalho, tu pode orar fazendo a comida, tu pode orar fazendo o teu pão, tu pode orar em qualquer lugar que você esteja. Mas uma coisa é certa: tem que ter oração. Não tem como vencer o diabo sem comunhão com Deus. Não tem como, irmão. Porque o diabo não quer que a igreja ora. Porque o diabo não quer que o povo de Deus ora. Porque quando o povo de Deus ora, o céu começa a mover. Quando a igreja ora, milagres começam a acontecer. Quando a igreja ora, resposta começa a chegar. Quando a igreja ora, o povo de Deus se torna forte. Qual oração? Qual poder? Nada de oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. O maior exemplo de oração foi quem? O Filho de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus passou a noite toda orando para escolher os seus 12 apóstolos. O Filho de Deus, Jesus, passou a noite inteira orando com o Pai para fazer uma escolha, de escolher os 12. Ainda mais aí você. Quer ver seu diabo? Olha para o teu irmão uma vez só, para o teu irmão com respeito, e pergunta para ele, para ela: quer ver seu maligno, o diabo? Ora, irmão, oração. Eu sempre digo, irmão, eu sempre digo comigo algo. É filho, não, você tem que orar, eu não gosto disso. Você tem que orar, eu não gosto disso. Não, a oração tem que partir. Você tem que ter o prazer de falar com o Pai. Eu sei que a oração é guerra. Nos primeiros 10 minutos, a tua natureza, a tua carne não quer orar. Porque a nossa carne não é sujeita às leis de Deus. A nossa carne quer o quê? Sentar, deitar, colocar o pé para cima e começar a ver as coisas. É a nossa natureza. Mas quando você começa a orar, você vence os 10, você vence os 15, você vence o 20, e a sua oração começa. Daqui a pouco começa a chegar no segundo céu e começa difícil, mas difícil. Daqui a pouco rompe o segundo céu e chega até o trono do Pai e Deus dá resposta para nós. Mas tem que ter esse rompimento. Tem que ter. Quando eu comecei a orar, pastor, eu não estou conseguindo mais, já parou, desistiu. Largou mão, começou a orar um pouquinho, largou mão, parou. Não, meu irmão, continue. É igual o carro, algo frio. Já teve carro algo frio? Já trabalho. Acelera, está esquentar. Está esquentando. Daqui a pouco quando esquenta, irmão, vai embora. Assim é nós. Não, pastor, estou igual o carro algo frio. É difícil. Continua, vai esquentando. Daqui a pouco você está pegando fogo. Daqui a pouco você está acelerado. Outra coisa, pastor, como vencer o diabo? Eu falei conhecimento da palavra, eu falei oração, e agora vai apertar um pouquinho mais, porque isso aqui é algo que, infelizmente, a igreja da atualidade não gosta de fazer. É o jeito. A Bíblia diz: por que jejum, pastor? Você precisa do próprio Deus. Eu não vou falar os textos aqui, não, porque é muito isso. O próprio Jesus, quando inicia o seu ministério, ele passa 40 dias. Paulo jejuou, os discípulos jejuaram, Josafá jejuou, Esdras jejuou, tantos outros jejuou, Esther jejuou, 3 dias, jejuou absoluto, que é sem água e sem
Mateus capítulo 17, a partir do versículo ali ao 14 por diante, que um pai, desesperado, chega até os discípulos de Jesus para que pudesse expulsar o demônio que estava naquele jovem, a qual o demônio pegava aquele jovem para lançar na água e fogo para matá-lo. E os discípulos tentaram mandar o homem embora e não tiveram sucesso. Jesus estava lá no monte, Jesus desceu e pergunta: o que está acontecendo? O pai do menino disse: Senhor, eu trouxe o meu filho aqui para que os seus discípulos pudessem curá-lo, expulsar, mas não tiveram sucesso. Jesus repreendeu: geração incrédula, perversa, povo mau, até quando eu vou estar com vocês? Jesus manda aquele demônio embora, certo? E depois que eles foram envergonhados, chega até Jesus em particular e pergunta: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus diz: ó, essa casa, essa espécie de demônio expulsa somente com oração. Primeira coisa, por causa da nossa pequena fé. Segunda coisa, essa casa de demônio expulsa somente com oração e com jejum. Ou seja, quer vencer? Tem situações que você só vence na oração, mas tem situações que você deseja algo mais, você deseja jejum, porque tem situações que está amarrada na vida de muitas pessoas. Está amarrada, você não vai, pastor, eu estou orando, mas precisa fazer algo a mais, precisa fazer algo a mais, precisa jejuar, precisa matar carne. Por que jejuar, pastor? Porque o jejum não se torna em você melhor, não. O jejum deixa em você mais sensível ao voto do Espírito Santo. Nós desligamos mais para as coisas da terra e ligamos mais para as coisas do céu. Nós deixamos de comer o pão da terra para se alimentar do pão do céu. Precisa, irmão, que ele tem aqui é o Senhor, quer vencer? Conheça a minha palavra, ora e jejum. Eu poderia perguntar para as pessoas aqui, irmão, que não tem preocupação, por que você não jejua? Por quê? Eu não dou conta. Irmão, ninguém que começa numa academia do dia à noite começa a fazer longos e períodos de exercício porque não dá conta do seu corpo, não está apto para aquilo. A mesma coisa começa com o corpo. Começa. A Bíblia diz, eu vou falar com uma mulher aqui também que as irmãos conhecem, Valnice Milhões, senhora, está quase 80 anos. Ela é magrinha, pregadora da palavra do Senhor. Eu, quando comecei no Evangelho, eu já vi ela pregar na televisão. Pense, uma mulher que tira 30, 40, 24, quase 80 anos de idade, prática do jejum, porque ela sabe, entende que é uma guerra espiritual. Porque muitas vezes eu digo: amanhã eu vou jejuar, e parece que uma dor na cabeça, porque o psicológico vai dizer: amanhã eu vou tomar café. Então já levanta pela manhã com a dor na cabeça. Entende? Porque é o psicológico. Porque tudo aquilo, irmão, que você não tem hábito de fazer, o seu psicológico já vai para amanhã. Aí pela manhã parece que a barriga está no fundo. Aquele dia você vai aonde? Amanhã parece que a barriga dor de fome. Não, é mesmo de ontem, mas seu psicológico está dizendo: amanhã você vai ficar sem comida. Nossa, Deus. Todo o nosso estômago tem que ser educado, porque é acostumado a comer o quê? Uma bacia de comida. O dia que fica sem, vai sofrer mais. Então reeduca. Não estou olhando para ninguém. Reeduca seu organismo. Reeduca seu organismo, não. Cada um sabe, reeduca seu organismo. É natural, você está acostumado a comer uma porção desse tamanho. No outro dia você não vai comer nada, vai sentir. Natural. Daqui a pouco, primeiro dia, você passa a ver segundo dia. Você vai começar a fumar. Você sabe que depois do terceiro dia, você já não começa a sentir mais fome? Depois do terceiro, você tem que ver se você está sentindo. Tem que vencer. Entendeu? E o propósito do jejum é jejum e oração. Jejum não é dieta. Jejum tem que ter oração. Não é dieta para você perder a questão. Embora você perde também. Mas o jejum tem que ser acompanhado com oração. Não é para você perder peso, embora também você vai perder. Mas uma coisa é certa: você vai começar a ver as coisas mais nítidas, mais claras. Você vai ter mais sensibilidade no mundo espiritual. Você vai chegar em ambiente aonde tiver demônio, não vai cantar. Há uns anos atrás, trabalhava na pastelaria. 3 dias estava consagrando minha vida ao Senhor. Naquele dia, a mulher do dono chegou no serviço que o demônio já estava na frente. Passou mais pouco tempo, a irmã do dono chegou lá na cozinha onde faziam os salgados e disse: Eduardo, eu estou sendo sufocado aqui, ó. Porque o cara pediu algo para mim, eu não dei, ele olhou com a cara ruim para mim, eu não fiquei sufocado. Passou pouco dia também, a negócio pegou fogo. Irmão, porque o reino das trevas, quando você está mais perto de Deus, mais sensível ao Senhor, o ambiente que você
eu vou bater com força para que ele revide. Mas nessa noite você entenda que a tua batalha, a tua guerra, não é contra homem, não é contra mulher. A tua batalha é das regiões celestiais. Então usa essa arma que o Senhor te deu para você. Pastor, qual é o teu local de treinamento para nós acabarmos? Igreja. Você precisa estar no local de treinamento para você ouvir e aprender a palavra do Senhor, para você saber guerrear lá fora. Aqui você edifica sua fé, lá fora você manifesta ela. Aqui é como se fosse um quartel-general. Você vem para aprender a palavra e para que lá fora as tuas batalhas estão lá, na tua casa, no teu trabalho, aonde você for. Aqui é um quartel, aqui é um lugar de treinamento. Você aprende e lá fora você executa aquilo que você aprendeu aqui dentro. Você pode dar um aplauso aos seus nessa noite?